Bom, estamos mais uma vez reunidos aqui em Brasília para conversar sobre o livro Renovando Atitude, já nos capítulos finais, e hoje a gente vai conversar sobre a temática perfeição versus perfeccionismo. Vamos começar. E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros, os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Capítulo 17, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. As tendências ao perfeccionismo têm raízes profundas e escondidas, revelando às vezes um grande medo indefinido e oculto. A diferença principal entre o indivíduo saudável e o perfeccionista é que o primeiro controla sua própria vida, enquanto o segundo é controlado sistematicamente por sua compulsão pertinaz. Trazemos como somatório de múltiplas existências, crenças negativas de que o nosso valor é medido pelos nossos desempenhos bem-sucedidos e que os erros nos rebaixariam o merecimento como pessoa. Daí as emoções desconexas de medo, de desagrado e de punição. Como exemplo, pensamos inconscientemente que se formos imperfeitos e falhos, as pessoas não vão mais confiar em nós, ou jamais teremos sucesso na vida. O transtorno dos perfeccionistas é não se aceitarem como espíritos falíveis, não aceitando também os outros nessa mesma condição, tentando assim agradar a todos e lhe corresponder às expectativas. Às vezes, os perfeccionistas podem até pensar, mas não admitem. Se eu fracassar, vão me criticar. Em outras ocasiões, insistem em dizer que não pensam assim, demonstrando, porém, o contrário, pois ficam profundamente descontrolados quando cometem algum erro. Certas fixações pelo desempenho perfeito são necessidades de aprovação e carinho que nasceram durante a infância. Se você não fizer tudo certinho, a mamãe e o papai não vão gostar mais de você. São as vozes do passado que ecoam até hoje nas mentes perfeccionistas. Aberta a comentários. Meu Deus, né, Tati? Eu fico pensando, sabe o quê, quando eu leio isso? Sobre como é tênue a linha que separa algo saudável de algo que não nos faz bem, né? Porque eu entendo, assim, a necessidade da qualidade daquilo que a gente faz. Só que é muito tênue essa qualidade e você beirar o perfeccionismo. Eu reparo muitas vezes que as pessoas, elas não aceitam que os outros façam, e isso é uma característica do perfeccionista, que ele prefere fazer e se sobrecarregar do que outra pessoa fazer. Às vezes você vai lá e varre o chão, por exemplo, mas a pessoa ela é tão perfeccionista que ela vai lá e varre de novo. Então, tipo, ela não. E não é com um padrão mínimo, assim, que eu acredito que tem um padrão mínimo de qualidade nas coisas também. Não é necessário, você sabe. A gente, quando tem uma casa, quando tem as coisas que gosta das coisas mais ou menos organizadas, mas não é tudo muito bitolado, assim, porque isso é muito prejudicial. Interfere na nossa convivência conosco, porque a gente passa a ser aquele indivíduo que tudo tem que ser do jeito dele, tudo tem que ser como ele quer, tudo tem que ser na ordem dele. Ser perfeccionista não é fácil, não é fácil, é duro. Mas eu continuo pensando assim, porque a complexidade do ser humano, como que as coisas são tão. São nuances que, se você passar um pouquinho, aquilo vira uma dor para você. Então, o medo, ele é uma coisa natural, a tristeza é uma coisa natural. Mas quando você passa o limite, o medo pode virar um transtorno do pânico, pode virar crise de ansiedade, a tristeza pode virar uma depressão. Então, assim, são coisas que aparentemente assim a gente precisa ter muito bem colocado na nossa vida como que a gente quer ser, né? E pautar isso também para as outras pessoas entender que o erro é engraçado isso. Nós não fomos preparados para errar. A gente sempre foi preparado para acertar, né? As pessoas cobrando quando você é pequeno, uma competição com os outros. Ah, porque fulano tirou 10 na prova de matemática, você também tem que tirar 10. Tipo, é um negócio assim, não. Às vezes a gente erra, a gente não tem que ser bom em tudo. A gente tem que ter bondade dentro de nós. Mas ser bom em tudo é processo evolutivo.
É crescimento que a gente vai adquirindo. Isso não interfere no nosso valor, né, Tássia? Nós temos que aprender isso. Para as pessoas que nos amam, nós temos significado, sabe? Eu acho e nós precisamos ir nos educando enquanto humanidade no sentido de ir excluindo essas ideias da nossa vida. São ideias atávicas, de que o nosso valor está relacionado com aquilo que a gente consegue fazer, que a gente tem que ser melhor que o outro. Não, eu tenho que ser melhor que eu, sempre. Isso é uma obrigação, um compromisso moral que eu tenho que ter comigo. Mas eu não posso obrigar a outra pessoa a fazer dessa forma também. Entender que você tirar um 8 em matemática, você pode tirar um 10 em português, você pode tirar um 7 em ciências. Isso não vai medir o ser humano que você é. Passar a palavra, né? Porque Ai, Dani, e engraçado que para mim essa mesma mensagem assim, ela ficou bem nítida mesmo, que é sempre o caminho do meio, né? Em geral a gente vai muito para as polaridades, né? Ou a gente está liberando quase o perfeccionismo, ou então a gente está paralisado na vida também, sem querer crescer, né? Então essa linha ela é de fato tênue. Eu não faço nada, eu não me modifico, eu fico muito tempo parado, então estou ali o tempo todo querendo me modificar, ser melhor, mas isso beira ao perfeccionismo, que, como a médica está dizendo aqui, não é nada saudável, né? E aí, eu lembrei de uma questão do Livro dos Espíritos que é bem legal, assim. É a questão 192. Aí Kardec pergunta, né? Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os degraus da escala de aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus intermediários? Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Então, assim, é isso, né? Não queiramos asas de perfeição antecipada, né? Nós somos esses seres imperfeitos mesmo. Como bem disse ali aquela frase no início, ser de perfeitos, né? Quer dizer, o nosso destino natural é a perfeição, mas para isso a gente vai demandar tempo, e é assim mesmo. E como bem disse ali o Livro dos Espíritos, né? O homem, aquilo que a gente julga como perfeição aqui na Terra, e é bonito isso, porque dá aquele senso de humildade, sabe? Há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis. Ou seja, aqui na Terra a gente vai conseguir a perfeição terrena, mas isso não é nem a maior das perfeições, sabe? Então eu acho que a gente se colocar também nessa posição de humildade, porque eu acho que um ponto muito importante quando a gente fala de perfeccionismo é, de fato, a gente exercer essa humildade. E aí me vem muito isso, assim, a gente vai nesse processo evolutivo, a gente vai ganhando consciência e vai percebendo, né, os nossos progressos, mas sem entender que cada vez mais a gente vai fazer esse processo evolutivo e que o que a gente entende de perfeição aqui na Terra não é nem de perto o limite de perfeição que existe, né? Então, eu acho isso também, assim, muito bonito, né? muito interessante, né, Tássia? Porque veja bem que o que nós temos como perfeição aqui não é nada saudável. É por isso que ele fala, né, de um modelo de perfeição diferente do que a gente acredita. Porque Não, e a eu não sei perfeição nem se para mim, ainda existem modelos ainda mais perfeitos, sabe? Porque eu acho que o modelo que a gente tem de perfeição é não sei, mas para mim ainda existe qualidades e virtudes muito mais superiores ao máximo que a gente compreende aqui. Então é quase como a nossa concepção assim, o que seria Deus? A gente não consegue nem começar a pensar no assunto, porque a gente não tem capacidade para isso. Então assim, para mim, né, pelo menos a interpretação que me fica é assim, olha, você vai conseguir a perfeição terrena, mas depois de alguns tempo, né? E isso ainda vai depois te proporcionar conhecer coisas que hoje você ainda nem é capaz, sabe? Para mim vem muito disso. Nós somos seres eternos, estamos aí a caminho da perfeição, mas não é agora. Não queiramos achar que agora e façamos a nossa parte, né? Ao mesmo tempo, é bem isso que você disse, sim.
não ficar parado também, né? Porque ou você está ali no extremo de que estou caminhando apressadamente, achando que já conquistei virtudes que eu não tenho, ali no perfeccionismo, ou então estou parada, achando que, bom, tenho tempo. Já que eu sou um ser imortal, fica para outra vida, isso daqui eu não vou conseguir consertar agora, também não é isso, né? Sem pressa, mas também sem pausa, né? Que a gente vá fazendo esse caminho, assim, né? A gente tem que sempre estar em constante movimento na nossa alma, né, Tássia? Para mim, eu não consigo conceber se você parar. Não é o desespero, porque o desespero não vai ser um bom conselheiro para a gente, mas é a gente ter Hoje eu li uma frase que eu achei muito interessante, porque é de um cara que ele é, acho que o nome dele é Fernando, ele é do Gran Cursos Online, e ele dá umas dicas assim muito legais. Aí ele falou: estude, nem que seja 10, 20 minutos por dia, porque a constância é muito melhor do que a quantidade que você vai estudar, sabe? Tipo assim, não vale a pena você morrer estudando 4, 5, 6 horas, mas você pular muitos dias sem estudar. Então, a constância e o comprometimento é muito melhor para a nossa evolução como um todo, né? Em qualquer aspecto da nossa vida. Eu acho bonito quando ele coloca ali, né, a diferença principal entre o indivíduo saudável e o perfeccionista, que o indivíduo saudável é aquele que tem autodomínio, né? Ou seja, domina os seus próprios instintos, se domina como um todo, e o segundo, ele é controlado por essas próprias compulsões que ele tem, né? E isso é muito bonito, né? Que a gente tenha esse autodomínio, mas que a gente não queira controlar a vida, controlar os outros, que é também aquilo que não está no nosso controle, né? Então, assim, tenhamos sim autodomínio, porque isso diz respeito a nós, tem a ver, né, com o nosso processo evolutivo, a nossa responsabilidade. Agora, de resto, que não sejamos controlados por essas compulsões de ser perfeito, de controlar a vida, de controlar o outro, né? Porque o perfeccionista é bem isso que você disse mesmo, né? O tempo inteiro querendo controlar, o tempo inteiro achando que a vida pode ser controlada, e não é, né? E ao mesmo tempo, eu também, já nesse segundo parágrafo ali, a gente pensando, né? Qual que é o fundo? Essas crenças negativas de que o nosso valor, ele é medido pelos desempenhos bem-sucedidos e que os erros nos rebaixariam, né? Bem aquilo que você comentou mesmo. Então, o fundo desse perfeccionismo é essa pessoa extremamente insegura, que acha que para ser validada, ela precisa de acho que o tempo inteiro tá. Não é nem. Para mim, é uma questão assim, quase de que tem que estar o tempo todo sendo validada, tem que não errar em momento nenhum, entende que as suas conquistas exteriores é que vão determinar o seu valor e não é isso, né? Não tem que ser assim, a vida pode ser diferente, né? Bom, vamos continuar, Dani? Deixa eu ver. Ah, e eu só queria falar uma outra coisa ali da infância, que ele fala, né? Se não fizer tudo certinho, a mamãe e o papai não vão gostar mais de você, porque a gente tem isso também, de que o erro é feio, de que ao não fazer isso, o papai e a mamãe não vão gostar, então você sempre tenta cumprir aquele roteirinho, como se fosse buscando o tempo todo o amor e a validação dos outros, né? Então, nós como pais também, que não façamos isso com os nossos filhos, né? E não repassar isso, porque às vezes a gente vem de família, de um histórico de pessoas e da sociedade que é assim, né? Então, tomar cuidado em relação a isso também. Vamos lá. Esses distúrbios de comportamento levam, em muitas situações, os indivíduos a uma lentidão superlativa para fazer as coisas. Querem fazer tudo com tantos detalhes e precisão que nunca acabam o que estão fazendo. Outros são conhecidos pelo nome de proteladores, ou seja, adiam sistematicamente a ação por temer um desempenho imperfeito. Por exemplo, se começam a apontar um lápis, levam o objeto à destruição em alguns minutos pela busca milimétrica da perfeição. Outros sintomas ou sinais mais comuns. Certas pessoas são obcecadas em dispor as coisas sistematicamente, de modo que não fique um centímetro fora do lugar.
Quanto mais verificam, mais querem checar e mais têm dúvidas. Os perfeccionistas necessitam ser impecáveis, respondem a todas as perguntas, mesmo aquelas que não sabem corretamente. Por possuírem desordens psíquicas, buscam incessantemente controlar a ordem exterior, vigiando os comportamentos alheios como verdadeiros juízes da moral e dos costumes. Por não admitirmos o erro e por não percebermos que o único fracasso legítimo é aquele com o qual nada aprendemos, é que conceitos de perfeição doentia perturbam constantemente a nossa zona mental. Por isso, o erro não deve ser considerado como perda definitiva, mas apenas uma experiência de aprendizagem. Aberta a comentário. E a nossa dificuldade está justamente na aceitação de que o erro é uma experiência, né? Eu sempre lembro do Thomas Edison, quando eu penso nisso, porque falaram para ele, quando ele tinha feito lá muitas experiências, né? Falam que é 1000, não sei se realmente é 1000, mas. E aí falaram para ele, desista, porque, né? Aí ele falou, não, eu não vou desistir, porque eu já sei 1000 maneiras que não vai dar certo. Então, eu vou buscar, né? Vou tentar. O erro, ele não pode nos paralisar, assim como a culpa, que também tem essa capacidade de nos paralisar, né? Mas também é incrível, sabe? Como que tem uma charge que ela é muito interessante. Tem um menininho deitado num divã, assim, uma pessoa deitada no divã, e aí ele fala para a psicóloga, oh, eu não consigo não consigo desinstalar aquilo que a minha mãe instalou na minha mente, como se fossem aplicativos, assim, fazendo uma analogia, né? Aí a psicóloga fala para ela, claro que você não vai conseguir, foi ela que instalou. Então, assim, é no sentido de como nós somos dependentes e como nós somos reféns daquilo que nos fornecem enquanto forma de viver a vida. Porque lembra do livro A Passagem do Meio, que ele faz essa referência da dificuldade que as pessoas têm de desvincular da personalidade que os pais constroem. E às vezes essas questões, tipo do perfeccionismo, é colocada ali, é instalado quando você é criança. A maioria delas, na verdade, né, Tássia? Quase tudo daquilo que nós somos é muito disso, porque a nossa capacidade de renovação de mentalidade, ela é muito lenta. A nossa capacidade de renovação de ideias, que isso trabalha contra o nosso conforto. Então, a gente se sente confortável com as ideias que tem e confortável a gente quer ficar. Então, mesmo que seja algo ruim, é incrível isso, não é? Da gente pensar assim. Porque o perfeccionismo, ele é algo danoso. Torna a gente, assim, uma pessoa rígida. E como é difícil de conviver com pessoas que são rígidas, que são, assim, muito... Não tem outro nome, é perfeccionista mesmo. Então, é difícil a convivência, porque vai se tornando chato, vai se tornando penoso para quem convive. Porque não é fácil. Tira a leveza da vida. Eu não sei se é essa a interpretação que você tem, mas parece que vai gerando um peso. Sabe quando você tem uma engrenagem que ela está funcionando bem, que ela vai levinha, vai, né, se autossustentável ali, tranquilo. E de repente você pensa, ela vai secando, vai dando ferro com ferro ali, e o tempo vai ficando duro, vai, sabe? De repente, até que para. Para mim, eu vejo como sendo isso, vai gerando um peso, sabe, Tassi? E é isso, né, Dani? É engraçado porque, assim, o perfeccionista, né, tá ali o tempo todo querendo fazer as coisas da melhor maneira possível, mas por incrível que pareça, e como bem disse ali Hamed, né, o que que acaba acontecendo? Como ele fica muito fixado nos detalhes, começa muita coisa, não termina nada. Então, assim, aquilo que seria algo que teoricamente poderia ser bom de cuidar dos detalhes, quando vai para o excesso, faz com que a pessoa não termine absolutamente nada, né?
Então, e eu achei muito bonito essa parte que ele fala, né? Ao começar a apontar um lápis, leva o objeto à destruição. Se você for parar para pensar, o mesmo acontece não só com os objetos, né? Mas assim, com as pessoas, com as relações. E é bem isso que você disse mesmo da engrenagem que vai secando, né? Eu fico tão obcecada ali em controlar a mim, né? Em querer agradar, em querer ser perfeita, que o que que eu faço? Eu estrago a relação também, porque aquilo não é natural. Ao mesmo tempo, me parece que é algo natural também que essa pessoa perfeccionista, ele comenta ali embaixo, né? Verdadeiros juízes da moral e dos costumes, como se fosse mesmo aquele vigia do ego alheio, né? Então, eu estou o tempo inteiro me criticando, então é um processo de autocrítica também gigantesco, né? Massacrante, mas que também é visto no exterior. Então, eu vejo as pessoas com essa mesma lente, eu julgo as pessoas dessa mesma forma, né? Então, assim, é essa obsessão que a gente vai criando. E eu acho muito legal também quando ele comenta sobre o toque, porque é isso, né? O toque, hoje em dia, eles vão vendo as metafísicas, claro, né, gente? Há infinitas possibilidades. Essa não é só a única explicação, mas é aquela pessoa que tenta mesmo controlar. Então, ele fala aqui do toque de verificação, né? Que é assim, ai, eu vou sair de casa, mas eu não sei se eu deixei o fogão ligado, eu não sei se eu deixei alguma coisa lá. Então, eu vou, volto para verificar, e quanto mais eu verifico, mais eu crio dúvida, e fica aquele processo, né? Ou seja, é aquela alma que quer tanto ser perfeita, mas cria para dentro de si o contrário, né? Que não consegue terminar nada do que faz, fica buscando se criticar o tempo todo também, né? É, e criticar o outro também. Então fica ali fiscalizando desse jeito, não pode, não é dessa forma, tem que fazer assim, e que também leva isso para si, né? Então não é só uma tortura para quem convive com ela, é uma tortura para si mesmo, né? E o quanto os nossos defeitos nos machucam profundamente, né? Porque assim, é claro que vai machucar e ferir todas as relações, que a gente vai transferindo isso para os outros também, né? Mas se olha, né? Caramba, como isso é destrutivo? Por quê, né? E eu fico pensando, porque as principais relações que nós temos é conosco, com o outro e com Deus, né, Tássia? Só que dificilmente a gente consegue ter uma relação diferente, porque ela é muito pautada nas crenças principais que a gente tem, né? Então, você já pensou, tipo, se a gente se olha com esse processo de autocrítica o tempo inteiro, como que a gente vai pensar que Deus nos olha? Como que a gente vai pensar que o outro nos olha e como nós vamos olhar o outro também, né? É incrível como que tem tantas nuances nas coisas, né? Se a gente for parar para refletir, é um ganchinho assim puxando o outro. E você vai percebendo o quanto que nós necessitamos do equilíbrio. Meu Deus, isso para mim é muito visível, a necessidade do equilíbrio em tudo que a gente faz. E a necessidade de melhorar a nossa relação conosco, Tássia. Eu fico pensando nisso porque quanto às vezes eu penso assim, poxa, mas as pessoas falam para mim assim, nossa, Dani, mas é tão agradável conviver contigo. Aí eu olho e falo assim, gente, mas eu que sei, convive comigo 24 horas, velho. Se não for bom, já pensou? Tipo, que penoso que seria, né? Claro que não é mil maravilhas o tempo inteiro, mas graças a Deus, ao longo do tempo, eu consegui construir uma relação muito boa comigo, sabe? Então, e eu acho que isso dita todas as outras relações nossas. Isso dita muito, é como se fosse um parâmetro, sabe? Então, a gente precisa aprimorar a nossa relação conosco, permitir que a gente erre, aceitar que a gente não é perfeito ainda, que nós somos seres em construção. E sendo seres em construção, se a gente for analisar, no nosso lar, no livro Nosso Lar, tem muitos ensinamentos sobre essa questão, porque a gente vê, e na obra, né, essas obras do André Luiz, né, essa coletânea A Vida no Mundo Espiritual, relatando para nós de pessoas que há muitos anos estão vivendo, fazendo bem o máximo que podem, mas que têm suas quedas também, que cometem erros. Às vezes são pessoas que estão há muito tempo, tipo, em nosso lar ou em outra colônia espiritual,
desenvolvendo um trabalho muito bonito, muito bacana de auxílio ao próximo e de crescimento espiritual da humanidade mesmo como um todo, porque a gente interfere no todo. E aí, de repente, quando você vê cair, o que você vai fazer com essa queda sua? O que você vai fazer com o que te aconteceu? A gente vai para Sartre. Sartre diz para nós, né? Não é o que o outro nos fez, é como que a gente vai lidar com as coisas que nos acontecem. Como que você lida com as coisas que acontecem por sua causa? Porque você teve responsabilidade num momento de escolha equivocado. É saber que as nossas escolhas nem sempre são 100%, nem sempre são as melhores, nós erramos também. E às vezes nem só por questões nossas, às vezes no desdobramento das coisas que acontecem, sem culpados, mas acontecem. E como que a gente lida com isso? Você vai ser extremamente rígido com você? E tem um outro detalhe. Eu não sei se você já observou, mas com certeza já observou. Mas as pessoas perfeccionistas têm tendência a criarem doenças em si. Porque a rigidez, ela traz doenças pra gente. Você vai se apertando. É um negócio muito doido de você pensar sobre isso. Porque a pessoa ela vai, de alguma maneira, transportando essa mentalidade rígida, essa mentalidade perfeccionista, essa mentalidade não posso errar, não posso errar, não posso errar, que você acaba acertando porque não era para acertar. E vamos continuar que já está quase acabando. Sede, pois, vós outros, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, disse Jesus Cristo. Entretanto, não nos conclama com essa assertiva para que tomemos ares de perfeição presunçosa, e sim que nos esforcemos para um crescimento gradual no processo da vida, que nos dará, oportunamente, habilidades cada vez maiores e melhores. Somos todos convocados pelo Mestre ao exercício do aperfeiçoamento, mas contemos com o tempo e a prática como fatores essenciais, esquecendo a perfeição doentia atrelada a uma determinação martirizante e desgastante, que nos faz despender enorme carga energética para manter uma aparência irrepreensível. Repensemos o texto cristão, refletimos se estamos buscando o crescimento rumo à perfeição ou se estamos simulando possuir uma santidade que não suporta sequer o toque da menor contrariedade. Aberto a comentário. É isso, né? Acho que nós nos esforçarmos para um crescimento gradual no processo da vida, que nos dará oportunamente habilidades cada vez maiores e melhores. E é isso, nós nos construirmos. Eu fico com aquela frase do Cortella, né? Que ele diz assim: é fazer o melhor que nós pudermos fazer nas condições que nós temos hoje, mas visando algo sempre melhor. Então, é a gente respeitar. Agora, a música é do Gonzaguinha, que ele fala: respeitar do fio de cabelo até o dedão do pé, né? Então, é isso. Nós nos amarmos, nos respeitarmos. O auto-amor, ele traz a autocura junto, né? Parece que eles andam juntos. E o autocuidado, como a gente precisa disso, sabe? Você parar um pouquinho do seu dia e falar, não, eu vou ouvir uma música que eu gosto, mas eu vou ouvir. Então é você procurar se desligar das outras coisas, é você ouvir um poema. Eu tenho me emocionado muito com os poemas do canal do Paulo de Tarso, chama Poesia para a Alma, né? Que é da esposa do Arthur Valadares, a Flávia. Eu nunca consigo pronunciar o sobrenome dela. Acho que é Cortesini, alguma coisa assim. Mas ela fala com uma voz assim aveludada que parece que ela tá tocando você quando tá falando assim, sabe? Tá fazendo assim um carinho em você. Então, é autocuidado, sabe? Então, é autoobservação. Tudo isso anda junto, anda de mão dada. E vai trazer melhorias para nós. Não impor ao outro a forma com a qual a gente escolheu viver. Uma circunstância nossa, foi uma escolha nossa. Entender que as pessoas têm as suas nuances, têm as suas diferenças, cada um vai ter uma experiência, e o ser humano é construído, forjado através das experiências dele. Então, é muita coisa para se pensar, né, Tássia? E eu estava aqui pensando, né? Que eu acho que é isso, é não querer ter essa santidade apressada, né? Como ele bem disse ali, tempo e treino, né?
A gente vai criando as circunstâncias e as habilidades, e a vida vai trazendo aquilo que a gente já é capaz de dar conta, sabe? E eu acho muito bonito aquela frase que você falou ali mesmo, crescimento gradual no processo da vida, né? Tudo se dá gradualmente, né? Não tem saltos evolutivos tremendos, né? Que a gente saiba fazer esse processo, sem pressa, sem pausa, mas contando com o tempo e treinando de fato, né? E eu acho bonito relembrar, assim, uma passagem que o Emmanuel fala que todos os dias noção como que esse treino se daria, né? Todos os dias nos são dadas várias oportunidades, né? E que se a gente pudesse em um dia escolher uma oportunidade para agarrar aquilo e tentar fazer um pouquinho melhor, já seria um ganho imenso, porque às vezes nem isso a gente é capaz, né? Então, procurar de fato esse caminho do meio, não tá nem no perfeccionismo e nem, bom, eu vou ficar aqui, vou deixar para outra vida, isso daqui eu não consigo, não, a gente consegue, né? E naquele livro que eu já comentei com você, da Reforma Íntima Sem Martírio, né, que é da Irmã Dufour, ela fala uma mensagem linda, assim, que chama Angústia da Perfeição. E aí ela começa que ela também é bem doce, sabe? Alma querida, ideais renovadores, é natural que sofra inquietação por nutrir objetivos transformadores. Ante a penúria dos seus valores, você se declara sem mérito para receber ajuda divina. Perante a extensão das suas falhas, açoita a consciência com um lancinante sentimento de hipocrisia ao repetir os mesmos desvios, os quais já gostaria de não se permitir. Essa é a estrada da perfeição. Não se martirize. Tudo é compreensível, parte integrante de quantos se candidatam aos serviços reeducativos de si mesmo. Portanto, não seja demasiadamente severo consigo mesmo. Sem lástima e censura, perdoe-se e prossiga sempre. Confie e trabalhe cada vez mais. Por mais causticantes as reações íntimas nos refolhos conscienciais, porque dá aquela dor, né, gigantesca da nossa imperfeição. Guarde-se na oração e na confiança e enriqueça sua fé nas pequenas vitórias. O quanto é importante também a gente ver as nossas pequenas vitórias, né? Olha, eu ainda não consigo chegar lá, mas hoje eu consegui um pouquinho mais, antes nem isso eu conseguia. Então, é também fazer esse trabalho interior de auto-amor, né? Então, sem lástima, sem censura, confie e trabalhe cada vez mais, né? Também é para nós. A angústia da melhora é impulso para a promoção. O remédio salutar para amenizá-la é a aceitação incondicional de si mesmo. Então, que a gente se aceite tal qual é, imperfeitos tais quais somos, mas sempre buscando cada vez mais ser melhor, se comprometer ainda mais, mas sabendo, não tenhamos esses ares de perfeição antecipada, né? Porque às vezes a gente acha que já tem virtudes e cobra isso dos outros, sendo que se a gente realmente tivesse a veracidade de se olhar lá dentro do coração, veria que ainda não conseguiu isso, está ali caminhando, dando passos, mas que na verdade não é isso, né? E aí me veio uma palestra também do Arthur Valadares, que ele falava sobre o sono, né? Que a gente passa muito tempo, um terço da nossa vida dormindo. E aí ele fala que quando a gente tem esse verniz social, né? Que é querer se mostrar irrepreensível para o mundo, perfeito, e às vezes até acreditar que é, né? Aí ele fala que isso não adianta muito, porque, por exemplo, no estado do sono, quando a nossa alma, enfim, se desprende, quando esses laços ficam mais tênues, nós vamos para essas regiões que mais nos agradam, que estão ali naquela zona que a gente está mais afinizado. Então, assim, daí a importância da gente realmente se olhar com veracidade e se aceitar, né, também, mas de fazer esse trabalho verdadeiro, porque às vezes a gente não, mas eu já consigo fazer isso, eu já sei isso, sabe, de verdade. Vamos nos olhar com veracidade, né? Mas é isso, amor incondicional, porque nós somos seres perfectíveis, né? Nós merecemos esse amor de Deus, esse amor infinito que vela, que cuida por nós e que sabe das nossas deficiências, né, Dani? Sabe, sobretudo, das nossas deficiências. Então, essa mensagem para mim foi muito bonita, né? Que a gente saiba se apropriar dela da melhor forma. E aí, só terminando, assim, né? Sem alimentar fantasias de salto evolutivo, dê um passo atrás do outro. Caminhe um dia após o outro na certeza de que Deus o espera sempre, com irrestrito respeito por suas mazelas.
guardando o único direito de um pai zeloso e bom, que é a esperança de que amanhã você seja melhor do que hoje para a sua própria felicidade. Então, passamos os passinhos, um dia atrás do outro, é, festejando as nossas pequenas vitórias, nos comprometendo mais, confiando mais na vida, trabalhando ainda mais, mas nos aceitando incondicionalmente, com certeza ao outro, né? Ao mundo também, né, Dani? Então é basicamente isso que a gente sabe fazer esse trabalho, né? É dificultoso, né? Exatamente.